Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou aqui com Alexandre Totti. Ele é engenheiro biomédico e atua na área comercial. E nós fizemos um convite para ele vir aqui no canal falar para vocês um pouco mais sobre a atuação do engenheiro biomédico em geral, contar, como sempre a gente faz no bate-papo, dar aquela passada sobre a vida estudantil até a carreira profissional e explorar isso, orientar não só o pessoal que está pensando em entrar na área, o pessoal que está na área, que quer mudar de área, migrar de área, tudo isso é muito válido, e também explorar essa questão da venda, né, de produtos com tecnologia, tecnologicamente carregados, e explorar isso aí, ver como que está essa área de profissionalização. Mas antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, porque tudo isso ajuda muita gente a manter isso aqui no ar, gerando conteúdo e levando mais conhecimento, tornando aí o nosso país de uma forma, vamos dizer assim, mais capacitada a aproveitar os recursos tecnológicos na área da saúde. Então, você se inscreva, compartilha, deixa um like, comenta, a gente sempre responde os comentários como uma forma de apoiar, ainda dá, né? Não são muitos comentários, a gente consegue responder. Mas vamos deixar de conversa e bora rodar a vinheta para a gente começar logo esse vídeo. Pessoal, então são 3 partes. Primeiro nós vamos explorar o segundo grau, depois nós vamos para o curso superior e aí nós vamos para o mercado. Então, Alexandre, as perguntas são sempre assim, né? Tipo, como foi o segundo grau, se você fez um colégio técnico, se você já pensava em ser engenheiro, né? Quando que foi, né, a engenharia biomédica? Quando que você decidiu a engenharia biomédica? Se você fez técnico, se você estudou em escola pública, escola privada, se você foi um bom aluno, se você acha que você foi um bom aluno, você poderia ser melhor, se faria diferença. Então, que orientação que você dá para o pessoal que está fazendo cursinho, está chegando por lá e está querendo decidir essa escolha da profissão aí? Então, certo. Com você. Tá. Desde o início do meu estudo, sempre estudei em escola pública, né? Existe um estigma da escola pública, mas a gente não deve deixar de sonhar naquilo que a gente almeja, e a gente tem formas de acesso para todos os cursos, em todas as faculdades, mas sempre estudei em escola pública, porém sempre fui um bom aluno, né? Então sempre consegui explorar ao máximo a educação que eu tinha disponível ali naquele cada momento, mas não conhecia ainda o curso técnico integrado ao ensino médio. Então, para quem almeja, né, engenharia biomédica ou qualquer outra engenharia, acho que o curso técnico durante o ensino médio traz bastante benefício. Já fazendo um link ali com a graduação, eu via que as pessoas que tinham partido de um curso técnico durante o ensino médio, elas tinham muito mais facilidade, né, nas disciplinas direcionadas dentro da engenharia biomédica, a questões de eletrônica, que vinham do ensino técnico, né, seja técnico em eletrônica ou técnico em equipamentos biomédicos, mas durante o ensino médio eu ainda não tinha essa perspectiva de estudar engenharia biomédica. É um curso novo, né, então a gente está falando de 2010, na época que eu ingressei na faculdade, então se ainda é novo, imagina lá atrás, né? Então, eu tinha sempre aquela dúvida entre medicina ou engenharia, gostava de engenharia civil, gostava de arquitetura, gostava de medicina. E aí, no terceiro ano do ensino médio, foi quando eu conheci o curso de engenharia biomédica e me encantou, né? Porque tinha aquelas disciplinas, né, ou áreas do conhecimento que me encantavam por parte da medicina e as mesmas disciplinas que me encantavam do lado da engenharia, né? A engenharia a gente sabe que tem um núcleo básico comum ali, então muita coisa ela é comum e me encantava, tanto a engenharia quanto a medicina. E o curso de engenharia biomédica, né, encaixou muito bem com o que eu almejava. A gente é muito novo ainda nessa época para escolher uma profissão, né, escolher um curso, mas quanto mais cedo a gente conseguir ter esse direcionamento do que a gente quer, ou pelo menos do que a gente não quer, já ajuda muito na hora de direcionar para um curso de graduação. De que cidade você é? De que cidade você? Eu sou do sul de Minas, sou de Alfenas, né, uma cidade pequena do interior.
muito tradicional para cursos da área da saúde, então tem universidades lá, muito conhecida como uma cidade universitária, mas não tem base forte para engenharia ou para exatas, de modo geral. Mas tem um ambiente de estudo, né? Você vê, tem um. Sim, É como o Santa Rita, Itajubá, ali você tem uma sim, aura de sim. estudo ali em todos os lugares, né? Porque vem muita gente de fora, né, para poder estudar em Alfenas, até mesmo durante o ensino médio, pessoas saem das municípios menores ali para estudar o ensino médio em Alfenas, já numa perspectiva do vestibular. Então sempre foi um ambiente muito colegiado, né, de muito estudante, só que a maioria tinha essa perspectiva dos cursos na área de saúde ou licenciatura, que é o forte lá da cidade, das universidades de lá. E na sua escola, no segundo grau, como é que era? Tinha laboratório ou era o colegial normal? Porque eu também fiz, na verdade, o meu segundo grau saiu como ciências físicas e biológicas. Eu Hum, não fiz técnico também, senti a mesma coisa que você. Os colegas nossos que vinham lá da hum. ETEP, ali de São José dos Campos, o pessoal já sabia tudo, já, né, praticamente, daquelas práticas. E como é É, que era? Você tinha laboratório, uma disciplina que você gostava mais? O que você mandava? Assim, estou é. querendo fazer uma relação, né, com aquilo que a gente manda bem no colégio, por exemplo, como Sim. que isso se desenrola, se realiza, na verdade, se era aquilo mesmo que você pensava no colégio. Tinha alguma que você gostava mais e como é que foi isso? Sim, então, por incrível que pareça, eu gostava muito de história, de geografia, de língua portuguesa até certo ponto, não tanto. Então, eu sempre fui um aluno bom, né? Eu sempre fui muito estudioso, então eu acabava que eu me dava bem na maioria das disciplinas. Então, eu nunca tive aquela disciplina que foi a minha principal, minha paixão desde o começo. Obviamente, tinha facilidade com exatas, então matemática, física, química, mas nunca tive aquela disciplina, aquela área do conhecimento específica que me encantava. Durante o ensino fundamental e o ensino médio, na escola pública, o ensino era bem básico, né? Então a gente não tinha aula prática, não tinha laboratório, era mais ensino teórico de aula dada mesmo. Então, não tive essa perspectiva do ensino técnico, né? Então, para mim, eu nem conhecia, né, o ensino técnico integrado ao ensino médio. Quem tem a possibilidade, eu acho que vale muito a pena, mesmo que você não vá desempenhar aquela função, mesmo que futuramente você se descubra em outra área, mas se você tem o mínimo de interesse ali pela engenharia biomédica especificamente, o curso técnico ajuda muito, muito mesmo. E o pessoal que está no. Eu também estudei sempre escola pública, né? Fiz o grupo, depois fazia o ginásio, depois fazia o colégio. E uma coisa que eu percebi ali em Itajubá, que é uma cidade universitária, né? Você tinha ali dois colégios, né, públicos, tinha o João 23, tinha o Major Pereira. Muitos alunos que entravam na faculdade, né? Eles já saíam do colégio e ia direto, faziam vestibular e passavam na faculdade. Acho que é pela aura de. O que você diria aí para os alunos para os alunos que são hoje do segundo grau, que estão nas escolas públicas, que recado que você Hum, mandaria para eles aí sobre, vamos dizer assim, como aproveitar melhor essa época? sim. A gente é um momento de muita ansiedade, né? Você conclui o terceiro ano ali do ensino médio, você fica com aquela pressão própria mesmo, ou até às vezes externa da família, de que você tem que entrar na faculdade o mais rápido possível, e às vezes até se precipita na escolha, às vezes tem que começar de novo, mas meu conselho seria ter muita calma, né, e entender melhor sobre si mesmo, sobre aquilo que você gosta, aquilo que você vai querer investir, porque uma profissão você leva para a vida toda, né? Claro que você consegue criar vertentes dentro da mesma profissão, assim como você pode parar tudo e começar de novo, não tem problema. Mas a minha recomendação seria não ter pressa nesse momento. Né? Não tem problema nenhum em ingressar num cursinho, estudar um pouco mais, fazer um autoconhecimento, seja um teste vocacional, alguma questão, que você possa entender melhor qual que é a sua aptidão e aquilo que você gosta, né? Que você vai ser bom e que você gosta. Mas nesse momento, a minha recomendação é ter calma. Eu tive muita pressão minha mesmo, né? Você vê seus colegas entrando na faculdade, passando no vestibular, você começa a se cobrar muito. E às vezes você acaba indo para a opção B, C, D, E, F, sem necessidade. Então vale a pena estudar um pouquinho mais, no cursinho ou sozinho mesmo, para poder você realmente
correr atrás daquilo que você mais gosta. E a sua segunda opção, qual que foi? Teria alguma das engenharias, sem ser a engenharia biomédica? Minha segunda opção seria engenharia civil, ou até minha terceira opção seria medicina, mas aí eu teria que estudar bastante para poder me direcionar para a medicina. Mas mesmo se eu pensando na minha segunda opção ou terceira opção, teria que criar uma vertente ali dentro que me agradasse mais, o conceito geral até da própria medicina. Tem muitas coisas ali dentro que eu não me vejo fazendo, mas aquilo que eu disse, você pode seguir uma profissão e ali dentro você tem várias vertentes, né? Algumas que te agradam mais ou menos, mas a minha segunda opção seria engenharia civil, provavelmente. Isso aconteceu comigo mesmo. Eu fiz engenharia de segurança do trabalho enquanto eu estava no hospital e fiz muita perícia judicial. Um juiz me nomeava lá para fazer as perícias trabalhistas, e aí fiz por muitos anos, e aí chegou num momento eu falei assim, não dá para levar os dois, acabei abandonando as perícias, faço ainda hoje, mas sem tanta intensidade, me dedicando à engenharia clínica. E o superior, indo para o superior agora, aí você formou, aliás, você fez o vestibular, passou em qual faculdade que você estudou? Fala para a turma aí, ó. O que eu separei aqui por exemplo, onde você estudou, se você morou em república, se foi bom aluno, já foi no segundo grau, se continuou sendo bom aluno, e assim, disciplinas, né, que você achou que eram maravilhosas, mas hoje você não usa tanto, e alguma que você falou, pô, isso aqui é muito chato e hoje acaba te ajudando, né? Como é que foi a sua entrada, né, essa transição do secundário para o superior em engenharia biomédica? Na verdade, eu conheci o curso de engenharia biomédica pelo Inatel, né? O Inatel é o Instituto Nacional de Telecomunicações em Santa Rita do Sapucaí. Na época que eu conheci o curso de engenharia biomédica, tinham 5 ou 6 universidades no Brasil que tinham o curso de graduação de engenharia biomédica. Eram poucas opções. A gente está falando de 12 anos atrás, né? Então, naquele momento, eu conheci o curso por um primo meu que prestou vestibular para engenharia elétrica. E aí foi quando estava abrindo o curso de engenharia biomédica no Inatel. Eu ingressei na segunda turma. Então, teve a primeira turma, e logo em seguida eu ingressei com a segunda turma da engenharia biomédica. Como era um curso novo, né, o curso ainda estava naquele período de adaptação, uma disciplina que entrava, uma que saía, um professor que entrava, outro que saía. Mas, para mim, ali dentro, a gente estuda muita coisa, né? Obviamente, a gente não usa tudo no mercado de trabalho. Mas eu sempre tenho a perspectiva de que, no começo, né, você vai estudar matérias muito maçantes, de muito cálculo, física muito intensa, eletrônica muito intensa. Mas, por mais que a gente não use isso na profissão, no futuro, mas aquilo te permite aprender outras coisas que você vai precisar. Então, é fundamental você ter um ensino muito sólido nesse começo, porque vai te permitir ter facilidade depois, né, nas disciplinas que vêm no futuro. Tive bastante dificuldade no começo, né? Como eu falei, eu sempre estudei em escola pública, então é muito díspare, né, o comparativo do ensino público com o ensino particular. Então, o aluno que vem do colégio particular, ele chega mais bem preparado na universidade, isso é um fato. E mais ainda aqueles que vêm do ensino técnico, né? Então, eu tinha muito técnico em equipamentos biomédicos, em sistemas biomédicos, técnicos em eletrônica, que aí eles tinham muita facilidade naquelas disciplinas. Eu sempre fui um bom aluno, né? Desde a época do ensino fundamental e médio. Na faculdade, eu continuei sendo um bom aluno, mas eu estava na média ali, né? Eu não conseguia me destacar, por mais que eu me esforçasse. Então, até para quem estuda em escola pública, né, não tenha medo, você vai ter dificuldade, assim como qualquer um vai ter dificuldade também, você só precisa estudar mais, né, não mais do que o coleguinha, ou não mais do que alguém, mas mais do que você mesmo estudaria, para você contrapor as dificuldades que você vai ter, assim como todos têm também, naturalmente. As disciplinas que eu mais gostava, que eu gostei muito, assim, as disciplinas que eu mais gostava, elas muitas vezes estavam vinculadas ao professor que eu tive. Então, era um professor muito bom, que encantava durante a aula, e a própria disciplina também, a forma como o professor conduzia a disciplina, e fica até minha homenagem ao grande professor Navantino, né, que passou no ano passado, alguns anos atrás, que foi o professor de circuitos, né, circuitos 1,
um grande professor, grandíssimo professor, que encantava na disciplina e, consequentemente, é uma disciplina que me encantou. Gostei muito, tive até facilidade, mais às vezes até do que alguns colegas que tinham feito o ensino técnico, pela dedicação, né? Me encantou muito, gostei muito também de algoritmos, né? Muito direcionado à programação, embora hoje eu não atuo com nada disso. Me encantou também bastante a disciplina de engenharia clínica, por exemplo, que veio um pouco depois, né, ali pela metade do curso. A gente vê, né, os circuitos, vê eletrônica, vê equipamentos, vê engenharia. Me encantou bastante também, e ali dentro da faculdade que eu comecei a criar essa perspectiva da engenharia clínica, né? A gente sabe que no Brasil a gente não tem muito desenvolvimento de tecnologia, né? Muita coisa vem de fora, então o forte da engenharia biomédica no Brasil acaba sendo um pouco mais suporte àquela tecnologia que vem de fora, e trabalho nos hospitais de forma geral com engenharia clínica. Mas a engenharia clínica me encantou. Depois a gente fala um pouquinho mais disso também, que extrapola até o período da graduação. Mas na faculdade, né, Alfenas para Santa Rita do Sapucaí, 140, 150 quilômetros, é perto, mas não tinha como eu morar com os meus pais. Eu me mudei para Santa Rita, morei em República, né, o meu irmão estudava lá no Inatel também, fazia engenharia elétrica, então nós morávamos juntos numa República, durante todo o período da faculdade a gente morou junto. Depois até veio um outro primo meu que foi morar em Santa Rita também, porque um puxa o outro, né? Seja como um incentivo ou como interesse mútuo, né? Mas a gente morou junto também, sempre em República. Não tive dificuldade, né, em morar em República, até porque eu tinha um irmão lá que ajudava também no suporte emocional, porque é um ritmo muito intenso de estudo, né? E muitas vezes, quando o aluno vem de uma escola pública onde ele não é tão exigido, né, e passa para uma rotina de estudo tão intensa assim, é um momento de dificuldade, naturalmente. Mas na própria cidade de Santa Rita, o próprio Inatel também nos dá aos alunos muitas oportunidades. Então, durante a graduação, tive a oportunidade de trabalhar na empresa Júnior, por exemplo, que é um projeto voluntário, né, uma microempresa incubada pela faculdade, que você desenvolve projetos, você começa a trabalhar com gestão de equipe, gestão de projetos. Também tive a oportunidade de trabalhar no projeto Casa Viva, por exemplo, que é uma organização social onde os alunos da universidade dão aulas para as crianças da comunidade. Aula de comunicação, aula de informática, várias microdisciplinas, né, nessa interação social, para preparar essas crianças também para a cidadania, né? Também, durante a graduação, aí tem projetos de iniciação científica, onde você vai desenvolver um projeto de pesquisa, vai desenvolver uma máquina nova, uma metodologia nova de uma área de conhecimento, seja dentro da saúde ou mais direcionada à tecnologia. Tem a feira, FETIM, né, que são projetos uma feira de projetos, né, que os alunos se juntam e montam projetos tecnológicos e apresentam nessas feiras. E eu acho que o grande ápice para mim durante a graduação foi a oportunidade do intercâmbio Ciências Sem Fronteiras, né? Você foi para fora, então? Participei, tinha um processo seletivo bem rígido, né? E tinham várias etapas, vários projetos, vários processos diferentes, incluindo vários países. Então, estudei nos Estados Unidos o curso de engenharia biomédica lá, que é muito diferente o foco, né? Qual foi a universidade? Foi The University of Georgia. E aí lá eu estudei a grade curricular e busquei disciplinas que eu não teria no Brasil, né, para que eu pudesse agregar conhecimento extra, né, já que eu tive essa oportunidade. E até uma disciplina ou outra que eu fiz lá e depois eu tive que refazer no Brasil, tinha um foco totalmente diferente. Existe uma questão de carga horária, é complicado para você revalidar essas disciplinas aqui. Então eu tive a oportunidade de estudar lá também. E além do Ciências Sem Fronteiras, a universidade tinha outros programas de intercâmbio, né, com parcerias com a Universidade de Córdoba, parcerias com uma universidade na Alemanha, na Argentina. Então a própria universidade dá essas opções também, que é importantíssimo explorar, né? Dentro da graduação, né, o próprio
universo da engenharia biomédica também tem várias vertentes, né? Então, se você gosta mais de pesquisa e desenvolvimento, você vai focar em trabalhar com iniciação científica, com os projetos da feira de projetos, a FETIM, feira tecnológica, ou se você gosta mais de licenciatura, se você quer ir para a área acadêmica, aí você vai começar a trabalhar com esse projeto social da Casa Viva, por exemplo. A iniciação científica também permite você, porque tem que estudar muito, escrever artigo, então faz parte já da rotina da área acadêmica. Então, a minha recomendação seria também dentro da graduação, dentro da engenharia biomédica, identificar aquilo que você gosta mais e durante a graduação você já se preparar, você já participar, né, tudo que for extracurricular, direcionado para aquilo que você almeja no futuro, né, porque aí você conclui, né, como engenheiro biomédico, porém com a sua carga de conhecimento, seu histórico pessoal, já com um pouco de experiência em tal área, seja vendas, ou seja projetos, seja pesquisa, ou da área acadêmica. É muito importante também você ter essa rotina de alinhamento durante a graduação. Você teve nessa essa oportunidade de poder experimentar algumas coisas na faculdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu dou aula também na graduação de engenharia biomédica, já fazem 5 anos, já formei a minha primeira turma, né? Primeira turma que eu peguei quando eu entrei, já botamos para a rua, já estão. A grande maioria está no mercado, eu acho que todos estão no mercado dessa turma, e os que não estão com iniciativa própria e de desenvolver produtos e ir para a luta, né? Mas o primeiro ano, né? Assim, o pessoal vem com aquele jeito do colégio, né? Você tem o professor fazendo chamada, cobrando isso, cobrando aquilo, aquelas coisas, vamos dizer assim, que a graduação, pelo menos a minha, né? O professor já avisava assim, olha, 60% de cálculo, né? O Bonaldi, eu lembro, 60% dos alunos vão ser reprovados na primeira turma. E não carrega você no colo, né? Assim, ó, a literatura é essa aqui, a lista de exercício é essa, se vira. Esperto é aquele que vai lá e cola no professor e absorve, né? O que você diria para o pessoal nesse momento, a turma do primeiro ano, que está chegando ali vamos dizer assim, meio que paparicado até, né? Cuidado mais pelos professores, né? E dá uma empurrada na galera aí, dá uma dica para eles. Então, ali é um momento onde o filho chora e a mãe não vê, né? Acho que a gente tem que ter a consciência de que começa ali a vida adulta, né? Você é responsável pela sua vida, você é responsável por tudo aquilo que vai acontecer na sua vida. Então, você tem que aproveitar as oportunidades, né? Você tem que se empenhar naquilo, se é realmente aquilo que você deseja. Se não é, você vai descobrir no primeiro semestre, aí é melhor você dar o fora mesmo, porque só piora. Então, assim, é o momento de realmente cair em si e se dedicar naquilo, porque agora você responde por si, né? E ali é o momento onde você só vai conseguir caminhar pelo próprio esforço, né? É óbvio que existe a cola ali na hora da prova, aquelas coisas, mas não te leva a lugar nenhum, né? Vai chegar um momento que você vai ter que responder e se você não souber, você vai se dar mal. Então, é um momento efetivamente de ter a consciência de ser um pouquinho mais responsável, né? Que já a maioria está com 17, 18 anos, já tem que começar a pensar como adulto, né? É um momento de que, poxa, é a profissão que eu escolhi para a vida, né? Então, eu recomendo muito isso, porque durante o período da faculdade passa muito rápido, muito rápido. Pode ser que você chegue lá no terceiro, no quarto período, você pensa, poxa, ainda falta 3 anos, 4 anos, dura uma eternidade, você sofre, você se lasca, chega no meio do curso, dá uma caída na empolgação, mas passa muito rápido, passa muito rápido. Então, assim, o que eu recomendaria para mim mesmo, lá atrás era, poxa, aquela matéria lá você podia ter se dedicado um pouquinho mais, você podia ter estudado um pouquinho mais, você podia ter tentado fazer aquilo acolá, porque vai fazer diferença lá na frente, tá? É que nem a gente comentou agora. Tem disciplinas que você não vai aplicar. Quando você chega lá, cálculo, tem que fazer uma lista de exercícios gigante. Eu falei, poxa, quando eu for engenheiro, eu estiver trabalhando na indústria ou no hospital, eu não vou ter que fazer cálculo, eu não vou ter que fazer conta. Mas aquilo vai te permitir você a chegar numa outra aula de sinais e sistemas, ou de eletromagnetismo, ou de qualquer outra coisa lá na frente, e você entender aquilo lá. Então, assim, a base
ela é tem que ser muito sólida, porque ela vai te permitir ter facilidade depois nas disciplinas que vão ser mais difíceis. E dá retorno, né? Dá sim, retorno. exatamente. Eu, por exemplo, eu gosto de estudar também e o duro é que às vezes falta tempo. Aí você fala, nossa, quando eu tinha tempo eu não estudava tanto, né? Hoje você precisa de arrumar um tempo para dar uma mergulhada e faz a diferença. Eu estou escrevendo um artigo de um trabalho que eu estou fazendo, aí eu peguei o livro meu livro de mecânica dos fluidos, né, que eu usei na faculdade, comprei o livro, mas felizmente, né, esse assunto aqui é um dos assuntos que eu gostava bastante e não tenho essa dificuldade, mas é muito importante você fortalecer a matemática, a física, a química, né, porque abre a mente, né, você aprender a resolver, entender aqueles problemas e lidar com aquilo, você lida com qualquer coisa depois, viu? Ajuda bastante. Né? E também, falando em eletrônica analógica ou digital, são coisas que você vai ter uma aplicação no futuro. Talvez não seja aquilo que você vai trabalhar no dia a dia, mas às vezes, no meu caso, por exemplo, às vezes chega algum cliente falando sobre alguma questão do produto, você sabe que talvez seja um problema de configuração e não um problema de hardware, porque você entende qual é a diferença de uma coisa para outra. E se faz sentido, né? Às vezes não faz sentido, né? Exatamente. E aí você consegue estar mais preparado no futuro. E também, durante a graduação, acho que o inglês é importantíssimo. Tem que buscar o inglês de qualquer forma. Eu recomendo muito, viu, Totti, aproveitando, eu recomendo muito o espanhol também, porque assim... Sim, espanhol, alemão... o alemão eu já acho, eu particularmente, né, eu estou com 61 anos e eu particularmente acho que se você tem visão, que você quer trabalhar com uma empresa alemã ou na Alemanha, mano, não tem forma, ficar matando porque você vai precisar. Agora, para nós aqui, estamos cercados de países que falam espanhol, né, e a gente tem as engenharias biomédicas deles, eu tenho encontrado muito engenheiro biomédico de outros países, Colômbia, hoje mesmo conversei com um da Colômbia, assim, é mais fácil que o inglês, né? Porque você dá uma entrada, ele tem as particularidades, mas é infinitamente mais fácil. Mesmo que você fale um bom portunhol, já é muito bom, porque muitos deles falam um bom espaguês, né? Então, você acaba se entendendo. E o inglês, né? O que você falou, não tem como, né? Não tem como, se você quer pensar porque assim, a nossa profissão, você fala assim, como engenheiro clínico, né, ela precisa no mundo inteiro, e eu tenho prestado ultimamente mais relação com internacional, e assim, o que rola é engenheiro biomédico, e daí eu nas reuniões, por exemplo, eu me apresento como engenheiro clínico, porque eu não sou engenheiro biomédico, até na esperança do cara perguntar, mas o que é engenheiro clínico? Eu falo, eu sou um engenheiro que trabalho em hospital, mas eu não estudei engenharia biomédica, então eu sou engenheiro clínico, uma forma de eu posicionar a minha profissão, mas eu acho que essas recomendações suas aí são super valiosas e vale a pena mesmo, né? Até a questão da língua, né, a segunda ou terceira língua, está um pouco vinculada ao seu plano também. Se o plano for que nem questões comerciais, por exemplo, no comercial, se a gente for trabalhar numa estrutura territorial, a expansão ela é física, né? Então você começa a exportar para os países vizinhos. Agora, se você tem um foco de trabalhar com desenvolvimento de tecnologia, aí tem muita tecnologia que vem da Alemanha, da China. Na minha época mesmo tinha colegas que queriam aprender mandarim, porque ia trabalhar com tecnologia. É recomendável também, viu? Não só biomédica, mas também colegas de engenharia eletrônica, né? Tecnologia, a China é referência mundial, né? Então, também vai um pouco do foco da pessoa ali, e é importante você saber também o que você vai querer no futuro, para já ir se encaminhando para lá, né? Tem um livro que o Heródoto Barbeiro, um jornalista, traduziu, era um relatório da CIA, esqueci o nome do relatório, mas ali, entre outras coisas, que dizia que assim, os chineses vão negociar em inglês até um certo limite, né? Depois você quer negociar? Então vamos conversar em mandarim, né? Quando for conivente, né? Até quando eu estava nos Estados Unidos, eles tinham um estudo que a nação
que tinha a maior população que falava inglês não era nem Estados Unidos, era a China, que a segunda língua é tão forte que tinham mais pessoas falando inglês na China do que no próprio Estados Unidos, por exemplo. Mas é isso que você falou, a partir do momento que ela começa a dominar, ela começa a ditar as regras, né? Bom, e aí, superior, qual que foi seu TCC? Fala aí para a gente fechar aí o bloco do superior. O meu TCC foi sobre nanopartículas para tratamento de doenças oculares. Então, era um projeto na verdade, era a continuação de uma pesquisa que um dos meus colegas começou nos Estados Unidos, também durante o Ciências Sem Fronteiras, foi no IIT, que trabalhava com projetos de nanopartículas, e aí ele trouxe essa pesquisa, a gente explorou um pouco dela, aplicando isso para tratamentos oculares, né? Seriam nanopartículas carregadas com antibiótico, você injetar no olho, e ela teria uma degradação muito mais lenta do que o tratamento convencional, né? Que pessoas que sofriam dessas doenças, eles tinham que sofrer essa aplicação no olho, a cada 6 meses, e usando essa tecnologia de nanopartículas seriam a cada 2, 3 anos. Então, traria um benefício clínico muito grande. Mas, sim, foi uma pesquisa que meu colega, trouxe de fora e a gente explorou ela, né? Mas foi um projeto muito bem aceito, muito bem avaliado. Infelizmente, eu não consegui dar continuidade, né? Não foi aplicável para mim na vida profissional, mas já foi uma experiência ali bem bacana de já ter acesso a uma pesquisa em alto nível, desenvolvida lá fora, que poderia inspirar ali pessoas, a gente mesmo que estava aprendendo, né, o grupo do TCC, ou até as pessoas que estavam assistindo, mas foi bem bacana. E o pessoal depois disso, estuda mesmo, ou uns estudam, como aqui, uns estudam mais, outros estudam menos? Olha, lá é bem diferente daqui. Lá as pessoas são muito individualistas, né? São muito individuais. Então ele estuda para ele fazer junto o que você respondeu nessa pergunta ou na outra. Ele não tem essa interação, não. Claro, tem pessoas boas e pessoas ruins, mas a interação ela é muito pequena entre as pessoas. As aulas são muito dinâmicas, né? São muito a interação é muito grande. Então o professor está o tempo todo debatendo, as pessoas conversam com o professor, dialogam, concordam, discordam. Eu achei mais dinâmico o diálogo do que aqui, por exemplo. Mas também depende do professor e também depende dos alunos. Tem aluno que é sala calada, só recebendo informação e estuda em casa. Aí vai fazer os exercícios, a aula acabou, o professor vira as costas e não tem mais contato. Mas acho que é um pouco como aqui também, depende do professor, dos alunos. Alexandre, eu tenho falado isso, é uma coisa que eu aprendi a falar desse jeito, que é o seguinte, assim como a transição do segundo grau para o superior, ela tem uma certa dificuldade, a transição da faculdade para o mercado, ela também acontece, nem sempre o aluno faz essa transição bem ou se prepara para ela. E eu sempre digo para o aluno, desde o primeiro ano, um pé na escola, um pé no mercado. Lógico que no começo você vai pôr mais carga na escola, mas não deixar de perder a oportunidade de interagir com o mercado, de ir lá, por exemplo, as feiras, essas coisas são muito interessantes. Vocês mesmos do Inatel, eu sei que vocês vêm à feira, pegam um ônibus, sai lá 250 quilômetros para vir, 250 para voltar, mas não deixam de estar exercitando essa questão de manter um pezinho no mercado, né? Como é que você entrou no mercado, né? Qual foi a sua primeira função? Se você achou difícil ou fácil, o que você poderia dizer para a turma nesse sentido? Bom, aí, basicamente, nessa parte, como é que foi essa transição? O que você pode falar para a turma? Um pouco sobre esse contato com o mercado, eu acho extremamente importante quando o aluno consegue fazer esse ensino técnico durante o ensino médio, que ele começa a universidade já com a possibilidade de já trabalhar num estágio, já estar numa empresa, seja parte do tempo ou horário flexível, permite com que você consiga iniciar um estágio já nos primeiros anos. A minha transição, né, durante o último ano, não consegui um estágio numa empresa, não consegui, a gente sempre mira muito alto, né? Mas não consegui estágio em lugar nenhum. Então, fui em Alfenas, na minha cidade natal, bater na porta do hospital e falar,
estou me formando em engenharia biomédica, queria saber se tem como fazer um estágio aqui no setor de engenharia clínica e tal. Falei com a secretária do diretor, depois falei com o diretor, ele gostou, e fiz um estágio no hospital de forma voluntária, não recebia nada. E não tinha ninguém para te orientar? Você foi na cara e coragem ou tinha uma engenharia clínica lá? Não. Lá, na época, eles não tinham o setor de engenharia clínica. Algumas das atribuições da engenharia clínica, elas eram tratadas com o pessoal da qualidade e tinha lá o chefe do setor de manutenção, né? E o chefe da manutenção trabalhava no hospital há 20, 30 anos, consertando os equipamentos da maneira que conseguia, e aquilo que ele não conseguia, ele levava numa empresa de assistência técnica ali em Varginha, né? Que é 40 minutos ali de Alfenas. E aí eu comecei a trabalhar junto com os dois, né? Então tinha muita questão de documentação, de processo. Processos, né, que a gente tinha que escrever de manutenção preventiva, corretiva. Então eu preenchia junto com o pessoal da qualidade esses critérios que eles precisavam, às vezes buscando uma acreditação ou para filantropia, tinha que ter esses processos desenhados. E aprendia com o senhor da manutenção a vida da tecnologia ali, o que ele fazia para reparar. Algumas coisas eu dava pitaco, outras coisas ele não aceitava muito bem, mas fui aprendendo ali junto, porque o hospital não tinha um setor de engenharia clínica. Então não foi o estágio, você que acabou implantando engenharia clínica no hospital. Então, a gente começou a implantação da engenharia clínica, né? Quando eu saí, até quando eu me formei, né, conversei com o diretor do hospital, ele infelizmente na época não tinha como me efetivar no hospital. A gente sabe que Santa Casa depende muito de repasse, verba pública, depende do prefeito que está lá, então era uma época difícil para o hospital, mas ele me indicou para uma empresa que prestava serviço para o hospital, que estava iniciando uma startup na área de energia e sustentabilidade. Então eram projetos de retrofit em hospitais ou grandes estruturas para economizar energia, economizar água, e aí ele tinha já essa parceria com o hospital. Então, qual é o nome da empresa? Na época, a empresa chama IMG, Energia e Sustentabilidade. Era uma empresa, uma startup em Pouso Alegre, mas depois, alguns anos depois, ela foi vendida para uma empresa aqui de São Paulo. Acho que hoje em dia já nem existe mais. Mas na época, né, eu não tive opção. Então, assim, já fica como recomendação, né, para quem está nesse momento, não consegue um estágio, começa a ficar preocupado. A gente não tem que ser muito seletivo, né? A gente só não pode ficar parado. Então, foi um período que eu trabalhei sem nenhuma remuneração, mas que me permitiu entrar no mercado. Então, se eu não tivesse feito esse estágio de forma voluntária, eu não teria aprendido o que eu aprendi e não teria tido a oportunidade, né, de começar a trabalhar nessa empresa, que era, inclusive, fora da área. Não era de engenharia biomédica, mas os projetos eram aplicados ao hospital. Então, eu sabia que tal setor podia economizar água, tal setor não podia economizar energia, tal setor poderia. Então, assim, ajudou bastante. Aí, durante esse período, foi quando um dos meus colegas, que fez TCC comigo, me ligou e falou: olha, eu trabalho numa empresa aqui em São Paulo, eu comecei há alguns meses, eles gostaram muito do perfil do engenheiro biomédico e querem trazer mais 3 engenheiros biomédicos para trabalhar aqui, que é o que eu considero o meu início, né, da minha carreira. Né, dali para trás eu estava qual empresa que foi? Correndo atrás, que é a ProLife, que é a empresa que eu trabalho até hoje. Aí. Então, agora em janeiro fez 5 anos. Então, comecei dessa forma. Peraí, deixa eu vamos explorar um pouquinho o gancho do mercado, porque assim, Alexandre, eu falo para os alunos, né, às vezes o aluno fala assim: onde que você quer trabalhar? Com o que você quer trabalhar? Eu quero trabalhar com alguma coisa. Aí você pergunta: qual empresa que faz isso? A pessoa fala: não sei. Então, eu falo assim, é importante mesmo, desde o início, você estudar as empresas, o que elas fazem, o que elas não fazem, porque, assim, às vezes você tem um sonho, né, que você quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas a gente precisa de fazer em coisas, transformar isso em passos concretos, ou seja, então, estudar o site da empresa, estudar os produtos da empresa, e chegar na empresa, resumindo, né, assim,
Hoje em dia tá muito homogêneo assim, quer dizer, de uma outra forma, você não pode dar a mesma cantada, né, em todos os interessados, né, que você tenha, Exatamente. porque você tem que adaptar e mostrar que você realmente está à altura ali, que você foi cunhado, você quer trabalhar, né, porque eu acho que a pergunta mais difícil, né, e de responder é por que você quer trabalhar aqui? Ou por que você quer Sim. trabalhar comigo? Falar, eu quero trabalhar com você porque eu estou desempregado, eu tenho filho, aluguel para pagar. Você fala, não, todo mundo está assim. É, Então, então, acho que exercitar isso é muito importante para você não errar, para você sim, não errar a mão, né? Para você já se dar bem na entrevista e não perder esforço. A primeiro acreditar, né? Eu acho assim, a gente não pode deixar passar, né? Assim, ficar idealizando. Mas é importante você ter uma noção. No meu caso, por exemplo, eu sempre quis trabalhar na área da saúde e queria estudar. E numa mesma semana, apareceram 3 oportunidades nessa área, envolvida com essa área é, da saúde, onde eu poderia estudar e poderia trabalhar. E aí eu escolhi o hospital, porque o hospital teria uma diversidade tecnológica maior. Então eu fui para lá e sim. acabei gostando e fiquei até hoje. Mas a dica é essa: começa cedo, começa a entender as empresas, conversar com as pessoas das empresas, bons locais para ir. É na feira, você vai ter os produtos lá, vai ter os funcionários da empresa, você vai poder Sim, perguntar se é gostoso lá, se não é. E isso aí vai te deixar calejado. E a chance de é. você sair empregado aumenta demais. E eu falo muito isso na PUC, cobro muito isso do aluno, que ele vá para o mercado, dê a cara para bater desde jovem. Aí já fica calejado e. Exatamente. É uma dica muito bacana, que nem você até comentou. O Inatel ele tem essa mentalidade, né? Ele leva os alunos para a feira hospitalar. Hoje em dia já tem outras feiras, tem também congressos específicos por especialidades. Então é muito interessante você visitar a feira, né? Porque lá vão estar todas as empresas, né, do segmento de saúde, a maioria delas, e você vai estar frente a frente com os equipamentos. Então você tem a oportunidade, junto com o especialista, de conhecer o aparelho, saber como que ele se aplica, quais são os diferenciais dele. Você pode fazer as mesmas perguntas no concorrente dele. Você pode conversar com esses profissionais e entender qual que é a rotina de trabalho deles, como que eles trabalham, como que a empresa trabalha, o que a empresa valoriza, né? Chega lá a empresa e fala, ó, cara, aqui você tem que falar inglês e espanhol, por exemplo, senão não entra. Então você volta para sua casa e começa a se dedicar de acordo com aquele feedback que você teve. Né? Ótimo. Então é muito bacana, porque ali também você vai conhecer tecnologia de stent coronariano, que é desse tamanho aqui, e empresas que vão estar lá com a máquina de ressonância magnética, que é gigantesca, radioterapia, acelerador linear. Então você tem todos os tipos de tecnologia ali. E aí pode ser que chegue em algum stand específico que te brilhe os olhos, e você vai conhecer as empresas, você vai pesquisar sobre a empresa. No ano que vem você volta já com o seu currículo aqui debaixo do braço, né, já estudando aquilo que está mais alinhado com aquela empresa específica, e você de fato conhecer, né, quem são os players de cada segmento, quem são as empresas que aparecem mais, quem são as empresas que são nacionais, outras que são multinacionais, para te ajudar também ainda nesse momento que você está em preparação. Então, assim, a feira realmente é uma oportunidade muito valiosa. Eu tive o privilégio de visitar a feira desde o início da graduação. E cada ano que eu visitava a feira era uma ótica totalmente diferente, porque eram coisas que eu já tinha aprendido, que aí eu começava a explorar melhor aquilo que eu Na estava prática, né? visualizando, né? E também, mesmo depois da graduação, comecei a participar da feira como expositor e receber aqueles estudantes que vinham. Então, assim, poxa, eu já estive naquele lugar, então ajudar essas pessoas, conversar com elas, falar como que ela deve, o que ela pode ou não fazer. Então, assim, é muito bacana, porque é um ambiente que todas as pessoas estão lá dispostas a trocar conhecimento, e é uma oportunidade que você tem ali infinita de tecnologia e de empresas que você pode conhecer, explorar, e muitas coisas novas, né? Para a gente que já está no mercado, a gente chega na feira, vê um monte de coisa nova. Imagina para quem ainda não está no mercado, quem ainda está se formando. Fazer para a faculdade, às vezes, percepções que você tem, falar, nossa, eu vi um produto lá que faz isso, mas e se ele fizesse aquilo? Então você já começa a estudar aquilo, você pode trazer até como um projeto de
um projeto de feira, né, de desenvolvimento que você faça, uma iniciação científica, como formas de melhorar aquilo ou de fazer uma contrapartida daquele equipamento que você viu lá. Ali, assim, é um grande momento da engenharia biomédica, né? Você consegue explorar todas as possibilidades. Eu falo para o pessoal o seguinte também, que às vezes, né, mesmo na hospitalar ou as feiras da área da saúde, às vezes a tecnologia ela já chega lá toda envelopada num produto, mas a inovação ocorreu na outra feira, sei lá, foi na feira da eletrônica, ou foi na feira da mecânica, ou foi na feira da arquitetura. Então, assim, porque assim, por exemplo, em São Paulo, o pessoal tem muita vantagem, porque todo dia tem alguma feira, né? Então, se você habituar e colocar isso no seu currículo, o hábito de ir na feira, trocar cartão, perguntar, aprender a perguntar, né? Aprender a ouvir o que o vendedor está te explicando lá, é muito rico, né? Porque eu falo assim, cara, eu tive inúmeros. Todo dia você aprende com um profissional de vendas, todo dia, né? E aí eu quero fazer o link, quando você entrou na ProLife, você já entrou na área comercial, como é que foi isso? Explica para a turma aí como é que foi essa transição de implantador de engenharia clínica como estagiário, depois em startup de racionalização de consumo energético e para uma empresa fabricante de equipamentos médicos. Sim, só vou trazer uma última informação que eu lembrei agora, na verdade. A feira também, eu lembro que tinham empresas que elas concluíam processos seletivos dentro da feira. Então, às vezes, tinha um processo seletivo para alguma vaga de estágio, e aí os decisores reuniam ali na feira para receber a pessoa no stand, os candidatos, né, à vaga, e decidiam ali na feira. E outras empresas que faziam todo o processo ali durante a feira. Então, eu chegava no stand da empresa X ou Y, às vezes tinha uma plaquinha lá, estamos contratando, buscando estagiário, alguma coisa nesse sentido, e os alunos participavam do processo seletivo ali, eles já escolhiam ali mesmo. Então, na minha época, quando eu era estudante, eu lembro que tinha isso e legal, talvez ainda tenha, né? Mas então, nesse momento, né, que eu estava trabalhando nessa empresa de energia, esse meu colega me ligou e ele tinha, olha como foi, ele foi em Pouso Alegre visitar a nossa fábrica, né, a fábrica da ProLife, ela fica em Pouso Alegre. Ele foi com a pastinha debaixo do braço, com o currículo debaixo do braço, bateu na porta e falou, olha, sou engenheiro biomédico, eu me formei agora, eu estou me formando, não lembro, e olhei sua empresa, vi o site, vi a tecnologia, achei bacana, me identifiquei, e quero saber se tem alguma oportunidade na área de vendas, ou na área de projetos, ou na área de marketing, ou qualquer outra área. E aí a moça que recebeu, encaminhou para o RH, não sei se foi uma coincidência do destino, ou se a empresa resolveu abrir uma vaga naquele momento, mas aí chamou ele para a entrevista, e aí foram contratadas 2 pessoas. Ele, que é engenheiro biomédico, e uma outra moça, que ela é biotecnóloga, né? E durante esse processo, essas 2 pessoas, nos 3 meses, trabalhando com engenharia biomédica, com equipamentos médicos, né, já na área de vendas também, e o engenheiro biomédico se desenvolveu muito mais rápido. Por quê? Ele já tinha essa vivência da tecnologia aplicada à saúde, já tinha estudado sobre estes equipamentos na faculdade, então chegou lá, você vai trabalhar com monitor multiparâmetro. A menina não sabia o que era. O rapaz já sabia, porque ele era engenheiro biomédico, já tinha feito o curso técnico antes, já tinha trabalhado com engenharia clínica, então ele já estava integrado nesse ambiente. Então ele se desenvolveu muito mais rápido. E aí foi quando a direção da empresa falou, opa, esse perfil engenheiro biomédico é muito bom, serve muito bem para a minha empresa, e aí eles pediram para esse meu colega indicação de 3 outras pessoas para trabalhar nessa área de vendas. E aí foi quando eu iniciei na ProLife, né, em janeiro de 2017. Naquele momento, já aplicado na área comercial, né, e a empresa ela tinha segmentação geográfica, então tinha o gerente regional do Nordeste, o gerente regional do Sul, e aí a gente trabalhava junto com esse gerente regional. Então a gente trabalhava no suporte técnico, numa demonstração de equipamento, com um application que vai lá no hospital e coloca o aparelho para funcionar e faz o treinamento com a equipe, ou numa concorrência de licitação, estudar o descritivo do que o cliente está pedindo, saber qual produto nosso que se enquadra para aquela cotação específica. Então já trabalhando nessa área de vendas,
Então, estávamos ali os 4 engenheiros biomédicos, só que cada um com uma região geográfica diferente. E vocês ficavam na sede? Vocês ficavam na sede dando suporte para os gerentes regionais, ou como é que era isso? Só para eu entender. Isso, a gente ficava na sede, aqui em São Paulo. Os gerentes regionais também, alguns estavam... o gerente regional do Nordeste, por exemplo, ficava em Recife, do Sul ficava em Curitiba, e do Sudeste, aqui do Sudeste, da região Centro-Oeste e Norte ali, ficava aqui em São Paulo também. Não era tão obrigatória essa questão da pessoa estar longe ou distante ou perto, não. Mas toda a base comercial, administrativa, marketing da empresa é aqui em São Paulo. E é assim como é para várias outras empresas também. Tem muita empresa que tem a fábrica no estado X e tem a base fixa aqui em São Paulo ou nas grandes capitais. Mas já iniciei a minha atividade, a minha carreira, né, dentro como profissional de engenharia biomédica, já na área comercial. E ali, assim, até uma dica que eu falo, eu nunca me vi trabalhando com vendas, nunca me vi trabalhando no comercial. Durante a graduação, até antes, sempre tive uma boa oratória, né, sempre apresentei bem os trabalhos e tal, mas nunca me vi como comercial, porque existe esse estigma, né, esse estereótipo do comercial ser aquele cara de lábia, que tem uma conversa mole, que consegue converter toda a situação. Isso é algo que você aprende, tá? Então, eu não me via no comercial por essas questões. Então, a gente, né, os engenheiros biomédicos, trouxeram uma organização tática muito boa para o comercial. Então, o engenheiro ele é metódico, ele é analítico, né, ele extrai indicadores, faz análise, faz prospecção, faz projeção. Perdão. Então, o engenheiro biomédico aplicado na área comercial trouxe uma organização tática e estratégica que deu muito certo, E, ao mesmo tempo, eu fui desenvolvendo ali, junto com os meus colegas e junto com o meu gerente na época, a questão da lábia do comercial, de saber, né, se portar em cada situação, de saber buscar diferenciais em cada situação, que é importante para o comercial. Você tem que saber promover o seu produto perante os outros. Porque essa lábia, na verdade, assim, não no tom depreciativo, né? Você tem que, porque tem a lábia, o termo lábia, você pode usar ele depreciativamente, ou, lógico, tem vendedores que você fala assim, mas qual que é desse equipamento? Você fala, ele é maravilhoso, ele é sensacional. Mas como assim não? É top. Excelente, é top. Então, não, peraí, a gente precisa de conversar outras coisas. Eu queria saber, por exemplo, o tempo de resposta, né? Você começa a perguntar, tempo de resposta, ou frequência de amostragem, e aí você não consegue vender um pacote tecnológico, né? Seja lá central de monitorização, ou pacote de monitorização, ou um tomógrafo, qualquer coisa. Você não dá para você pode até vender em alguns locais ou para algumas pessoas, mas não é a tendência, né? A tendência é você criar evidência ali objetiva, quantitativa, de que esse é melhor que esse e tentar criar métodos ali para, como se diz, você tratar melhor as questões qualitativas, né? Porque assim, eu já tive muitos vendedores que eu, como eu falei, aprendi demais e que eu gosto, e muitos ainda que eu nunca comprei. Tenho 35 anos de experiência, e todas as vezes que você tem uma parada para resolver, né, você tem que botar todo mundo ali numa mesma base e fazer uma comparação justa, porque o problema não é, o que eu vejo assim, é como que você mantém no mercado. É eu não comprar de você por uma razão ou outra, né? Ou comprar de você, mas não te tirar do jogo e te dar uma satisfação. Porque não adianta, você foi lá, você investiu seu tempo comigo, seu conhecimento, e você não vendeu. Eu acho que, no mínimo, é justo eu falar com você por que você não vendeu. O que aconteceu, qual foi o critério. Você dá um feedback e aí as relações ficam mais fortes, né? Porque tem uma dependência muito grande. Eu conheço vendedores, né? Tem alguns livros que eu gosto, né? Que é o livro de venda de serviços, né? Que é Selling the Invisible, que é Vendendo o Invisível. Eu gostei muito desse livro. E tem um outro livro que é da Linda Johnson, que chama Pare de Falar e Comece a Vender, né? E aí ela vai do tirador de pedido, né? Que ele vai na padaria e ele tira o pedido, desde caixa de chicletes ou o que quer que seja, ele não tem que fazer a venda.
até o vendedor consultivo, né, que você tem que ouvir, perguntar e propor ali uma solução. Como é que foi essa transição aí para você? A ProLife tem treinamento, o seu gerente, primeiro gerente, como é que foi isso? Foi difícil? O que você recomenda para a turma aí que quer trabalhar nessa área comercial? Então, eu vejo uma mudança no cenário muito grande. Quando eu comecei, a própria equipe comercial da ProLife, ela era muito nesse perfil, tipo, vem aqui ver, esse monitor é top, é maravilhoso, é excelente. Aí o cliente perguntava, tá, mas como que liga? Liga aqui. Tá, mas como que eu vou adicionar um novo paciente? Eu falei, aí já chama o técnico ali, sabe? Então, o engenheiro biomédico sendo aplicado dentro dessa área de vendas, ele não tinha esse leque de conhecimento. Ele conseguia flutuar por todos os momentos ali. Então, você prendia a atenção do cliente, você ganhava a confiança do cliente, porque você mostrava que você sabia o que você está falando. Então, teve uma evolução muito grande. E também, o próprio cliente, ele começa a se especializar muito mais. Então, ainda existem, né, pequenas estruturas, pequenos hospitais, onde o médico que decide o que vai comprar, ou o comprador, ou o diretor financeiro, e aí compra o que for mais barato, ou compra aquele que o médico gosta. Só que hoje, né, a engenharia biomédica, a engenharia clínica, trouxe esse viés tecnológico. Talvez o mais barato não seja o melhor, talvez o que o doutor gosta não vai integrar com o sistema, ou não tem uma compatibilidade técnica, ou não é compatível com... A gente não tem contrato de manutenção que a gente consegue manter. Então, trouxe uma abordagem mais técnica para o processo de compra e definição da tecnologia no hospital. E eu vejo que, assim, o vendedor que ele não estou dizendo que todo vendedor deve ser engenheiro, eu acho que você tem um conjunto de características aí que tornam um vendedor bom, e às vezes um vendedor é muito bom, ele tendo um engenheiro ali que ele possa utilizar, também é válido. Mas eu fico pensando, né, por exemplo, na área de vocês têm aí sistema de monitorização, e a gente sabe que hoje em dia você pode comprar com um pacote de diagnóstico ou com análise de arritmias, Agora, se você não imputa os dados corretamente do paciente, por exemplo, no aparelho, ele vai fazer uma interpretação errônea. E nessa área particular, Totti, eu tenho visto assim que os próprios profissionais da saúde, como se, não, isso não funciona, né? Isso não funciona, né? Então, eu acho que você pode... Porque você pode até querer vender, né? Vender. Agora, eu acho que para você conquistar um lugar no mercado, você tem que realmente entregar uma solução, né? E aí eu acho que é uma vantagem para a empresa, principalmente por causa dos serviços de engenharia dos hospitais que começam a exigir também um pouco mais do que uma coisa bonita, ou leve, ou barata, né? Assim, a abordagem mudou um pouco, né? Hoje em dia, a tecnologia para o hospital ela tem que ser muito mais criteriosa, né? Tanto da parte do comprador como da parte do próprio vendedor, né? Então, às vezes, tem alguns cuidados extras que hoje em dia a gente tem que ter que antes não tinha. Então, por exemplo, vai trabalhar com um equipamento que está integrado ao sistema hospitalar, o prontuário eletrônico. Essa questão de integração tem que ser vista antes. Não posso fornecer um equipamento, por mais que ele tenha opção de conectividade, tenha HL7, tenha Daikon, tenha várias opções, às vezes não é a versão compatível, às vezes é um fornecedor terceirizado. Então, assim, tem que se tomar um cuidado extra hoje em dia, né? O processo de compra e venda em si, ele ficou mais rígido, né? Para todas as estruturas. Mas o comercial em si, ele se apoia muito na tecnologia, até porque você está... Deixa eu engatar aqui, porque você falou em conectividade, né? Você falou em HL7, porque nem todo mundo sabe o que é aqui, vou falar rapidamente. É um protocolo, né? Um protocolo de comunicação, e o H é de health em inglês, e o L é de level, né? E tem o Daikon, que é um outro software que permite equipamentos com linguagens de máquinas diferentes, poderem conversarem mais ou menos assim entre si, você disponibilizar os resultados dos exames e organizar toda a informação do paciente, né? Você vê que a coisa... Eu, quando entrei, era o SAMI. A gente tinha o SAMI, era o Serviço de Arquivamento Médico e Estatística. O prédio devia ter, assim, 30 por 60. O SAMI pegava um meio prédio, só de fichário, né? Era tudo na ficha, na mão.
Passar lá, separava a ficha e levava o prontuário no médico, né? E o médico, quer dizer, mas mudou tudo, é isso aí que você está falando, a coisa é outra agora, né? E aí vocês estão, eu acho que é um espaço mesmo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, vender para o público é diferente de vender para o privado? Ô, Totti, Então, depende. Né? A venda pública ela tem características de ser mais democrática. Né? Então, a prefeitura, o hospital, a instituição, ela desenvolve um descritivo técnico, né? As características mínimas que ela necessita de tecnologia no hospital. Então, vai descrever lá um equipamento genérico, né? Que não cita marca, nem modelo, nem dimensões, porque às vezes as dimensões, cada equipamento tem a sua, mas as funções gerais que ele precisa, né? Então, assim, se o cliente público tem essa expertise de detalhar muito bem aquilo que ele quer, ele consegue afunilar melhor a tecnologia. Agora, se ele colocar lá, por exemplo, raio-x, ele coloca raio-x, qualquer aparelho no mercado vai competir, seja um raio-x portátil, ou seja um raio-x de uma multinacional, qualquer dispositivo, independente do nível de tecnologia, vai competir. E aí, passado essa etapa de especificação, atendeu a especificação, vai ganhar o melhor preço. Então, assim, a venda pública, ela consegue detalhar muito bem a tecnologia de acordo com a expertise no momento da especificação. Então, o ponto crucial é a especificação. Você acha que o serviço público também é espaço de trabalho para engenheiro biomédico? Com certeza absoluta. Né? A engenharia clínica dentro do cliente público, ela se aprimorou muito também. Então, às vezes, ela é até mais especializada do que o privado, porque o privado ele tem recursos, né, mais disponíveis, né? Tem mais recursos disponíveis. O público não, às vezes ele tem que trabalhar para conseguir um nível de tecnologia que atenda a ele, com um recurso limitado. E muitas vezes tem que entrar em negociação com os fornecedores, as fábricas, e todo o processo é um edital que leva meses, depende de verba, é mais demorado, então o planejamento fica muito mais difícil no cliente público. O privado não, né? Se é uma instituição privada de grande porte com muito recurso disponível, ele vai escolher a melhor tecnologia que atenda a ele. E a negociação no privado é muito mais fácil, né? O público não, é uma forma de pagamento específica, um prazo de entrega específico, tem questões ali de imposto, o frete tem que estar incluso. O privado não, ele tem penalidades. O privado ele tem mais poder de escolha, né? O público ele tem que ser obrigatoriamente mais democrático. Só que aí para ele conseguir especificar aquilo que ele precisa, né, dentro das regras que ele tem que seguir, aí o segredo é a especificação. E aí é onde entra o engenheiro biomédico. É saber especificar muito bem um equipamento, né, que vai atender o serviço, que não vai ser um equipamento que a gente chama de Frankenstein. Né? Às vezes ele vê lá, opa, o equipamento daquele fornecedor tem isso daqui. O outro equipamento do outro fornecedor tem aquilo ali. O outro tem aquilo lá. Se eu juntar as três, pode ser que eu não tenha nenhum no mercado que tenha as três ao mesmo tempo. Agora, o pessoal fala muito assim, né, que o pessoal que o serviço público é menor preço. E não é, né? É aquele que atender a especificação o menor preço. Então, quer dizer, sim, dá para fazer ótimas compras no serviço público, né? Isso, não é isso mesmo? Exatamente. O segredo é a especificação. Se eu vou especificar, por exemplo, uma televisão, eu quero 52 polegadas, com no máximo 10 centímetros de largura, com no máximo 3 quilos, com disponibilidade para TV digital, HDMI, com USB, com Bluetooth, Wi-Fi. Se eu especificar uma televisão com um nível muito alto de tecnologia, os fornecedores eles têm que atender aquilo ali e a partir dali vai ser o menor preço. Agora, se eu botar lá televisão, 52 polegadas. Azul. Aí, qualquer um que atendeu ali, ele vai participar. Aí sim você vai ter um produto de baixa qualidade, porque você não especificou mal a tecnologia. Então, o segredo de tudo ali é a especificação. E uma outra pergunta que eu queria falar. A último bate-papo que a gente fez com a engenheira colega sua, Daniele, que
a gente tinha combinado com a Daniela um tempo atrás de fazer um bate-papo, e na época a gente ia falar sobre aplicação de produto, e a gente ia trabalhar um pouco com gestão de alarme. E aí, quando a gente fez contato, quando eu fiz contato com ela depois, ela já estava em P&D, né? Como é que é o relacionamento de área comercial, vendas com P&D, se tem troca de informação, leve e traz, se um influencia o outro? Como é que essa relação ajuda as empresas a serem mais produtivas, por exemplo? Então, essa comunicação é crucial para o desenvolvimento de produtos, né? Então, assim, hoje o setor de P&D está desenvolvendo produtos não no cenário atual. A gente não quer desenvolver um produto que atenda a demanda do cliente hoje. Não, a gente precisa pensar daqui a 5 anos como que vai ser o melhor produto do mercado. E aí eu vou desenvolver esse produto a partir de agora. Então, a gente precisa muito desse input, né, essa alimentação de informações que o comercial traz do mercado, né, porque o comercial é quem está em contato com os clientes. O comercial é que vai trazer dos clientes quais são as necessidades deles, as dificuldades deles, quais são os problemas, o que seriam as melhorias. Falou, Lúcio, como que você queria que o seu óculos fosse? O seu computador fosse. Aí ele vai falar, queria que fosse assim, assim, e a gente traz isso para que o P&D possa chegar o mais próximo possível, né? Não tem como a gente construir uma nave espacial também, porque o preço vai ser exorbitante e não vai ter sucesso em vendas. Então tem que ter um equilíbrio entre aquilo que seria o melhor do mercado daqui a 5, 10 anos, dentro de um custo-benefício que seja capaz de ser produzido em larga escala, capaz de ter uma competitividade no mercado. Então, o comercial alimenta muito o setor de pesquisa e desenvolvimento, porque a gente precisa projetar lá na frente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu aprendi, né, estudando, a gente sempre aprende estudando, que vender serviço é diferente de vender produto. Quando você vende um serviço, seja lá, vou pintar a sua sala, tá? E você vai falar, olha, pode ir no final de semana, quando você voltar a sala vai estar pintada. Então eu te faço uma promessa de que eu vou pintar a sua casa. E ainda peço um adiantamento. Você vai me dar 25% para eu comprar material. Você vai de final de semana, quando você voltar, a sua sala está pintada. Aí você começa a pensar, mas será mesmo que esse cara vai pintar? Quem que é esse cara? Para quem que ele já pintou? Aí você começa a pedir referência. Então, é um tipo de vender. Já o produto, não. Você fala, olha, essa caneta, experimenta para você ver como ela é mais leve, como ela escreve fino. Aí você experimenta e fala, tá bom, aí você paga. Como é que é isso? Você também vende serviço ou está focado só em produto? Não, hoje em dia, né, Lúcia, a tecnologia médica em si, ela está dependendo e buscando cada vez mais a integração, né? Então, os equipamentos estarem integrados com o prontuário eletrônico e trabalhar com telemedicina. Então, tem que ter essa compatibilidade técnica, que é um dos critérios que a gente traz no pré-venda, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado para conquistar primeiro essa questão de integração, interoperabilidade, para então a gente partir para um fornecimento. Dentro do processo de vendas, né, a gente trabalha muito com demonstração. Então, às vezes, a gente está promovendo um equipamento específico, e aí o engenheiro clínico fala, olha, traga aqui no hospital, a gente vai conversar com o médico responsável do setor, vai colocar em teste, né? Aí coletar o parecer da enfermagem, né? Tem toda a questão de documentação, calibração, né? Porque o equipamento tem que estar calibrado, teste de segurança elétrica, para poder ser colocado em paciente. E aí faz o teste com a equipe assistencial, eles aprovam o equipamento, aí sim a engenharia parte para essa questão mais técnica, né? Compatibilidade de acessório, fornecimento de peças e quem contrata de manutenção, quem é que fornece, a garantia, se tem um treinamento para a engenharia clínica para poder fazer a manutenção, ou se tem que mandar para algum lugar, para onde que é. Então, assim, para esse mercado de devices, né, que é o que a gente chama, que são produtos, equipamentos médicos que têm um certo nível de portabilidade, né? Então, um monitor multiparâmetro, um cardioversor, um eletrocardiógrafo, você consegue transportar com facilidade, você leva para o hospital e deixa lá fazendo o teste com a equipe assistencial. Agora, se a gente vai falando de equipamento de imagem,
Aí não tem como eu levar uma ressonância para o hospital para testar, né? Então, aí muitas vezes... Você leva o cliente no hospital do outro, né? Isso, aí você leva o engenheiro ou o médico, o responsável, em outro cliente seu, para ele conhecer o equipamento, conhecer o exame, a qualidade da imagem, as questões técnicas. Então, assim, é muito importante essa questão do teste prévio, né? Então, ainda mais o médico, às vezes ele tem um equipamento da marca X que ele confia, que ele usa faz 20 anos, então para ele trocar de tecnologia é muito perigoso, é muito complicado, né? Às vezes um cardioversor, né, que é um equipamento que você nunca usa, mas o paciente faz uma parada lá, o equipamento ele tem que funcionar, né? Está lá faz 5 anos e nunca foi usado, mas naquele momento ele tem que funcionar. Então, existe muito essa questão, por ser de suporte à vida, a equipe assistencial, até a engenharia clínica, tem aqueles fornecedores que eles confiam, né? Seja por experiência prévia em outros hospitais que eles trabalharam, ou no próprio hospital, sabe que é aquela tecnologia que não vai deixar... Então, assim, você precisa fazer esse teste, você precisa comprovar. O cardioversor, por exemplo, é complicadíssimo fazer a demonstração do cardioversor, porque você tem que torcer para algum paciente fazer uma parada cardiovascular enquanto o seu equipamento estiver lá em teste. Então, aí você faz com simulador, você faz de outras formas. Mas é muito importante fazer esse teste justamente para testar em uso aquela tecnologia, né? E aí, sim, você parte para a questão de negociação, né? Que são as etapas que seguem, né? Então, deixa eu ver aqui. Olha, uma coisa que eu vou fazer uma crítica aí a todos os vendedores de maneira geral, né? Que são alguns valores, né, que as empresas em geral têm, mas eles não vendem, eles não batem nisso como um diferencial, até porque as pessoas não sabem usar, que quero dizer o seguinte, por exemplo, é o part number, né? Você tem um part list, né, a lista de peças que você vai pedir, né, o número de lote, ou número de série de peça, porque isso, quando você tem isso organizado, ou seja, a questão da RDC 509, que pede para o hospital ter o seu plano de gerenciamento, e o gerenciamento propriamente dito, rastreabilidade, etc, etc, isso eu sinto que o pessoal não explora muito, né, mas aí fica a minha cobrança aí para vocês, de maneira geral, mostrarem isso, né? Porque nem toda empresa está preparada dessa forma. Então, por exemplo, é uma das coisas que eu sempre pergunto, que como ela está documentada, como ela se relaciona, como é que eu vou relacionar com você no pós-venda, né? E outra coisa, né, que eu falo também é o seguinte, os produtos, eles são, por exemplo, você vai comprar um carro 1000, você decidiu comprar um carro 1000, né? Quer dizer, o carro 1000, o Uno 1000 ou qualquer um deles aí, não tem muita diferença significativa, né? Um pode ter isso, outro tem outro. E aí o foco é no pós-venda, né? Como é que vocês trabalham essa questão do pós-venda? Como é que é isso Porque o pós-venda pode ser uma maravilha, né? E pode ser também um terror, né? Você fala, por que eu fui vender para esse cliente, né? Como é que é o pós-venda? O pós-venda, na verdade, ele não existe, né? O pós-venda a gente fala que é o pré-venda da próxima venda. Então, assim, o pós-venda, ele é fundamental, né? A vida útil do equipamento começa para o cliente quando o equipamento é entregue. Então, se a equipe de vendas tem a percepção de que resolveu o problema, não, ali que vai começar a parte, a relação do cliente com o seu equipamento. Então, o pós-venda, ele é fundamental. Aqui na ProLife, a gente tem essa rastreabilidade de cada produto que é fabricado pelo número de série dele. Ele tem o número de série do equipamento, né, que é o número de série que vai estar exposto lá na traseira do aparelho, mas aquele número de série do equipamento está vinculado a vários números de série ou de lote de todas as peças que foram usadas naquele equipamento. Incluindo software. Incluindo software. Então, essa questão de rastreabilidade, é importante você falar isso, porque muitas vezes o cliente liga para a gente ou manda e-mail e fala, olha, quero um orçamento de um sensor de oximetria do monitor ProLife. Só que, assim, a ProLife tem vários modelos de monitores. Então, tem monitores que a gente começou a fabricar em 2010, que hoje já não estão mais em produção. Então, às vezes o acessório desse equipamento de 2010, ele não é o mesmo que são as linhas de produtos atuais, né? Então, é igual o carro, por exemplo. Às vezes eu quero um orçamento da roda do meu Volkswagen aqui.
Você precisa de mais detalhes, né? Então, pelo número de série, a gente vai saber qual é a tecnologia da oximetria, por exemplo, porque às vezes você tem uma tecnologia específica para neonatal, ou específica para paciente adulto, um sensor específico, que é um sensor do pezinho, ou às vezes é um sensor de orelha, um sensor de língua. Então, você tem vários modelos e variações, né? Então, é importantíssimo ter essa questão da rastreabilidade justamente para a gente fornecer um acessório compatível, né? Um acessório equivalente ao equipamento que o cliente tem lá. Então, é através do número de série ou a nota fiscal de compra, que ela apresenta ali os números de série, a gente consegue rastrear esse equipamento para a gente poder fazer a cotação e fornecer o acessório equivalente, porque às vezes faz a cotação daquilo que ele acha que chega lá no hospital, não funciona. Eu falei, pô, já vai vários outros dias para fazer devolução e trocar esse acessório, ou às vezes tem que comprar outro. E, mais importante ainda, questão de peças, né? Tem que ser claro também para os clientes que a fábrica ela não pode fornecer peça para o hospital. O laboratório que vai receber essa peça, ele tem que passar por uma vistoria, tem que passar por um processo de credenciamento para que a fábrica possa faturar peças para aquela instituição. Então, assim, a gente faz bastante, tem muitos hospitais que às vezes a gente traz os técnicos para São Paulo, faz o treinamento de manutenção corretiva nos equipamentos, ou a gente vai até o hospital e faz o treinamento lá e já faz essa vistoria do local, porque assim como é exigida a BPF, né, que tem um fluxo específico para produção, então a peça tem que entrar de um lado, tem que sair pelo outro, passa por testes aqui, e a embalagem e a expedição, então é um fluxo que não tem cruzamento. Então o laboratório que vai fazer a manutenção também tem que seguir essas mesmas regras, né? Então, só um detalhe, BPF para o pessoal que não sabe é boas práticas de fabricação, tá? Desculpa, vamos lá, continua aí. Vamos lá. Então, não só a fábrica tem que seguir essas normas, mas o credenciado também. Então, às vezes, o hospital vai enviar o aparelho para fazer manutenção na empresa X. Falei, poxa, por que não manda a peça aqui para o hospital? A gente repara aqui e tal. A gente não pode fazer isso porque senão a gente vai descumprir essa regra da Anvisa. Então, o credenciado técnico, ele precisa seguir essas normas para que a gente possa faturar a peça para ele. Então, a primeira coisa... Mas vocês não estão fechados a credenciar hospitais bem preparados que queiram fazer manutenção mais invasiva nos equipamentos. Muitas vezes é uma própria exigência da engenharia clínica no momento do processo de cotação. Então, durante a cotação, ele já exige que isso tem que estar incluso. Então, novamente, às vezes o segredo está na especificação, ele pode colocar isso na especificação, mesmo sendo um cliente público. Então, a gente faz bastante isso também. Mas a questão da peça, né? Então, na hora que eu vou pedir a peça, eu já preciso passar o número de série, porque aí, dentro do sistema da fábrica, eu vou levantar qual é a tecnologia, qual é o número de série daquela peça, porque a fábrica tem a obrigação de reportar para a Anvisa que para aquele número de série X foi trocado a peça do número de série A pelo número de série B, que é tudo isso que é a questão da rastreabilidade. Então, o equipamento em si e todas as peças ali dentro, a fábrica tem uma obrigatoriedade de reportar para a Anvisa quais são os componentes internos ali, seja no momento da venda ou num possível reparo. Então, essa comunicação entre a fábrica e os credenciados de assistência técnica, porque não adianta eu pedir para o cara mandar o monitor dele de Manaus para São Paulo. O que ele vai pagar de frete é maior do que o custo da manutenção. Então, a gente tem que ter uma rede de credenciados, né? Então, são empresas em todo o Brasil que fazem essa assistência técnica, né? Então, tem todo esse processo de credenciamento e tem que seguir todas essas regras por questões de normas da Anvisa que a gente tem que seguir, incluindo as boas práticas de fabricação, né? Então, tudo isso é muito minimamente rastreado, né, para a gente garantir a qualidade e garantir que as peças que o cliente está instalando no equipamento são peças originais, que saíram da fábrica, a empresa tem que ser credenciada. Então, às vezes, podem até ter empresa X ou Y que, às vezes, o fulano lá conserta o monitor, mas, às vezes, chega nele, ele manda para outro, porque ele não está credenciado. E, às vezes, você está pagando por isso. Às vezes, só a intermediação dele, impostos e margem de lucro que ele tira em cima disso, já é um custo a mais para o hospital. Então, o hospital tem que buscar o fabricante e o fabricante indicar. Falar, no seu estado, quem faz a manutenção para a nossa linha é a empresa tal.
E aí sim você vai ter o custo mais justo, né, e o serviço de melhor qualidade. É a garantia que... por isso que a gente tem que estreitar esse relacionamento com a fábrica, né? Quem vai poder prestar o melhor serviço é a fábrica. É óbvio que às vezes tem uma empresa local que presta já um ótimo serviço para o hospital, a gente não tem problema nenhum de credenciar essa empresa. Então, às vezes a gente vai fazer contato com essa empresa e fala, poxa, o hospital tal, ele só quer fazer serviço com essa empresa aqui. Então a fábrica vai atrás de credenciar essa empresa. Porque se o hospital está recomendando essa fábrica, essa empresa, né, de manutenção, é porque é uma empresa confiável, é uma empresa que às vezes ele presta serviço para outros hospitais também que estejam precisando. Então, essa comunicação com a fábrica é importantíssima, porque o mercado vai alimentar a fábrica de informações que vão ajustar a própria estratégia da fábrica, seja no âmbito comercial ou no pós-venda, né? Alexandre, olha, eu queria agradecer você, mas antes de agradecer, eu queria deixar aí um espaço livre para você mandar um recado para a turma aí que assiste o canal, pessoal que está aí querendo saber mais sobre engenharia clínica, pessoal que quer saber mais sobre engenharia biomédica. Fica à vontade aí para você mandar o papo reto, convidar o pessoal para a feira, vocês vão no hospitalar, tal, faz fica à vontade aí para você falar. Vamos lá no stand da feira, podem chegar, me procurar, fala que viu o nosso podcast aqui. Mas assim, o meu recado, seja você um estudante do ensino médio que ainda não sabe o que é, ou se você começou recentemente o curso de engenharia biomédica, assim, é uma área muito fértil, né? É uma área que ela, desde que eu estudei engenharia biomédica, era uma área que estava em ascensão e continua em ascensão. Hoje em dia, ela até tem um viés um pouco mais desenvolvedor de tecnologia. Muitas vezes, o brasileiro é muito bom para desenvolver software, né? Então, às vezes tem um viés mais de software, que hoje em dia, para mim, e é uma realidade do mercado, que é uma tendência, questões de telemedicina, que evoluiu muito, né? E com a própria pandemia, eu acho que a pandemia foi um catalisador para a telemedicina, né? Acelerou muito o processo, né, da telemedicina. Mas essa tecnologia integrada, né? Hoje em dia tudo tem que ser integrado. Então, se você tem essa perspectiva de trabalhar, de estudar engenharia biomédica, a minha recomendação é que invista realmente nisso, que tente antecipar, né, quais são as suas afinidades, aquilo que você almeja trabalhar no futuro, seja com engenharia clínica para trabalhar mais direcionado ao hospital, ou engenharia clínica dentro de um órgão público, né, trabalhar nas especificações técnicas, aí um pouco mais direcionado a gerencial, ou na própria indústria, né? A indústria no Brasil ela cresceu muito. Hoje em dia o Brasil, obviamente, ainda depende bastante de tecnologia que vem de fora, mas está se aprimorando muito em desenvolver tecnologias próprias, né? Existia um processo que a gente chamava de tropicalização da tecnologia, né? Então, tornar aquela tecnologia adaptada para o mercado brasileiro. Hoje em dia, não. Hoje em dia já está sendo desenvolvido a tecnologia nacional para o público brasileiro, mas, assim, a indústria, ela traz infinidades de possibilidades para o engenheiro biomédico. Então, de quando eu comecei, a Daniele mesmo, ela começou junto comigo. Ela foi se direcionou para pós-venda e hoje em dia está focada em pesquisa e desenvolvimento, justamente trazendo essa perspectiva da experiência que ela teve no comercial e no pós-venda, desenvolvendo produtos para evitar os problemas que apareciam no pós-venda. E eu fui me direcionando para a área comercial, de gestão comercial, que é também uma vertente. Então, dentro da indústria da engenharia biomédica, você pode trabalhar com várias coisas, de marketing até o pós-venda, o pré-vendas, application ou vendas em si. E você hoje é gerente nacional de vendas? Isso, a ProLife tem 2 ou 3 linhas de produtos. Eu sou gerente da linha de cardiologia, nível nacional. Tive experiências como gerente regional, né, da linha de monitorização, mas assim, a indústria ela permite você mudar de área, ela permite você mudar de região, ela permite você trabalhar com várias questões. Então, assim, dentro da engenharia biomédica, ainda vai existir um leque infinito de possibilidades, seja dentro da indústria, ou dentro do hospital, ou trabalhar com vários outros setores.
Então, às vezes, você tem uma certa insegurança de que, não sei se é isso que eu quero, mas você pode investir nisso e lá na frente você desviar um pouquinho a vertente daquilo que você está trabalhando ali dentro. Assim como tem médicos, hoje em dia, que não vê paciente. Às vezes ele está preso na salinha lá, só laudando os exames, ou ele só faz teleconsulta, que nunca se imaginou isso 20, 30 anos atrás. Então, assim, dentro da engenharia biomédica também tem infinitas vertentes. Então, acho que assim, é um campo muito fértil que vai te abrir várias possibilidades, mas caso chegue lá na frente, você não se identifica, você consegue mudar de área ali dentro mesmo. Bom, Alexandre, eu só tenho a agradecer aí você, que você falou, foi muito, muito importante. Você mostra que vendas técnicas ou vendas de pacotes tecnológicos é uma área para você se especializar, né? Tem vários produtos complexos. Queria agradecer bastante você. Aproveita e mandar um abraço para a engenheira Daniele também, que veio mostrar aqui que é possível atuar com pesquisa e desenvolvimento no Brasil, e acho que isso é um exemplo muito importante para o pessoal que assiste o canal, não só outras indústrias, né, que passem a conhecer melhor como a engenharia biomédica pode ajudá-los na indústria, né, e também na área hospitalar. Então, agradecer você aí mais uma vez e mandar para a turma aí, se você é novo no canal, se inscreva, manda um comentário, sua dúvida para o Alexandre, que a gente encaminha para ele lá para pedir uma resposta para ele, que o pessoal aí está com muita experiência nessa área aí, em termos de área comercial, vocês vão poder aprender bastante. Então é isso aí. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu. Valeu, obrigado.